Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do nosso livro Pão Nosso, toda quinta-feira às 7h30 da noite. Damos continuidade ao nosso estudo que a nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona, né? Então hoje sou eu que vou guiar o grupo pelo estudo de Emmanuel psicografado por Chico Xavier. E vamos então adentrar no capítulo 63, mas antes vamos nos harmonizar com a nossa prece. Senhor Jesus, mentores espirituais desse trabalho que há tantos anos já nos inspiram, nos guiam nas palavras, no entendimento, que possam abrir nesse momento nossas mentes para receber essa intuição divina que nos inspira na melhor interpretação possível do texto, mas que principalmente nos fortaleça no nosso dia a dia, nos nossos desafios, para colocarmos realmente em prática esse conhecimento, para que ele não se torne apenas palavras, e sim ações, atitudes na nossa encarnação, proporcionando assim o bem para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Que assim seja e graças a Deus. Então hoje, deixa eu compartilhar. Hoje eu não estou em casa hoje de novo, mas pelo menos eu estou num lugar onde eu consegui ter duas telas. Aí tá um pouco melhor. A gente fica mal acostumado, né? Vou mostrar. Tá. Bem, cadê minha cola? Bem, hoje nós vamos adentrar pelo capítulo 63, de título Senhor dá sempre. Se ele sempre nos dá o que pedimos, por que vira e mexe a gente, tá na pior, a gente não consegue as coisas que a gente quer? A culpa está na nossa falta de compreensão do que é esse dar de Deus, né? Ele está sempre derramando sobre todos nós o que precisamos, mas não o que nós queremos, e sim o que nós precisamos. Essa que é a questão, né? Eu dou sempre o exemplo do copo, né? Nós somos como se fôssemos copos e Deus está sempre derramando. Só que na maioria das vezes a gente se coloca como um copo virado para baixo, né? E aí essas bênçãos se espalham sobre nós, mas não entram, né? Mas é uma questão da nossa posição, de nos colocarmos nessa posição de não deixar essas bênçãos entrar. E o trecho, né, do Evangelho, o versículo do Evangelho escolhido por nosso querido Emmanuel para trazer esse entendimento, para nos ajudar a entender e compreender melhor esse dar do Senhor, que passa por também a gente aprender a pedir, ele usa o versículo que está em Lucas 11-13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, tudo, né, essa história toda aí, esse versículo, ele está em Lucas, e ele começa quando os discípulos pedem a Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Em Lucas 11:1, né, no versículo 1. No capítulo 11, versículo 1. E aí, em resposta, Jesus ensina a oração conhecida do Pai Nosso, que vai dos versículos de 2-4. Depois, Jesus conta a parábola do amigo inoportuno, né? Onde Jesus conta essa parábola sobre um homem que à meia-noite vai à casa de um amigo pedir pão para um hóspede que chegou de viagem. O amigo inicialmente se recusa, né, pois já está deitado com a família, mas por causa da persistência do homem, que continua insistindo, ele acaba se levantando, né, e dá o pão que o amigo estava precisando. Então, Jesus dá mais esse exemplo, né? Ele mostra na parábola
essa questão de que, né, fazendo essa comparação de que mesmo nós, né, que ainda somos indolentes, que temos essa má vontade, mas se o nosso amigo insiste, se a pessoa insiste, a gente acaba também ajudando. Então, mais uma vez fazendo essa comparação, né, que dirá Deus que é perfeito, né? E aí, então, finalmente, depois da parábola, Jesus fala então da aplicação, que é aquela frase também bem famosa que está em Lucas 9:10, que seriam os 2 versículos antes desse, que é: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque tudo que pede recebe, e quem busca encontra, e quem bate abrir-se-lá. Então essa é bem conhecida, né, essa frase. Você vê como é que tudo vai se encaixando, né? Desde o início ali, quando os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orar, ele então entra no Pai Nosso, depois ele dá o exemplo prático e dá a aplicação. E por fim, depois dessa aplicação, ele chega no, no versículo que estamos efetivamente estudando. Então, Jesus nos ensina sobre a confiança e a persistência na oração. A ideia é de que o amigo relutante, né, da parábola atende um pedido por insistência. E se até pais imperfeitos dão coisas boas aos filhos, quanto mais Deus, que é perfeito e bom, atenderá aos que buscam. Jesus quebra também o paradigma da antiga aliança, onde Deus apenas se comunicava com os sacerdotes, com os profetas, né? Haviam pessoas designadas, especiais, para que Deus se manifestasse, né? E assim não, Jesus nesses versículos, né, de Lucas 11, ele está ali mostrando que a prece, a oração é esse instrumento de ligação com Deus, de comunicação com o divino, e que ele está aberto para todos nós, né? A gente não depende de um sacerdote, a gente não depende de alguém que ore pela gente. Todos nós devemos e podemos aprender a orar, a orar, a pedir com sabedoria, com consciência, com fé, mas a gente também, durante o texto de hoje, vai entender um pouquinho melhor exatamente como que esse mecanismo funciona. E ainda por fim, antes de entrarmos no texto propriamente dito, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Kardec trata da eficácia da prece, dizendo que nem sempre nossas preces serão atendidas exatamente como pedimos, pois não sabemos o que realmente precisamos. Mas ele especifica que tem um tipo de prece que sempre é atendida, aquela onde pedimos força, coragem, sabedoria para superar os desafios dessa encarnação, né? Então, era isso. Antes da gente entrar propriamente no texto, eu abro também para as considerações de vocês sobre o versículo que vamos estudar hoje. Que a gente... Você já abordou? Durou? Falar primeiro? Aí fecha o microfone, por favor. Eu ia... Como é que eu faço? Peraí. Não, pode falar primeiro, Duro. Não, pode falar. Aí depois você fecha. Isso. Tá, tudo bem. Não, eu só ia falar o seguinte, que a gente vai vendo cada vez mais a responsabilidade
Isso aí. Mais alguém? Então, vamos em frente. Então começa Emmanuel. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Bem, mesmo com nossas limitações espirituais, ainda temos, já sabemos, na maioria dos casos, zelar em fornecer aos nossos filhos o melhor. E não é só o materialmente falando, né, mas passar os nossos conhecimentos, a nossa experiência, evitando assim que eles passem por dores e consigam o seu progresso, né, mais rápido das faculdades morais e intelectuais. A gente busca isso, né? A gente leva nossos filhos, por exemplo, na evangelização, a gente leva os nossos filhos para a escola, a gente conversa com nossos filhos diante das situações que acontecem, justo para já passar para eles as nossas experiências, né? As coisas pelas quais a gente sofreu certas consequências, porque de certa forma isso pode vir a evitar. A gente sabe que muitas vezes não evita, mas alguns que resolvem dar ouvidos, né? Filhos que são mais obedientes e que resolvem dar ouvidos, às vezes a gente consegue evitar muita coisa já passando a nossa experiência, né? Relatando as consequências dos atos e de coisas pelas quais nós passamos. Mas, realmente, devido a esse nosso carinho cego que ele coloca ali, que representa esse nosso apego material, representa ainda essa nossa superproteção, a gente muitas vezes acaba também protegendo demais os nossos filhos, né? A gente acaba evitando que eles sofram tudo e qualquer mal, né? Inclusive aqueles pelos quais eles muitas vezes provocam e seria necessário que eles sofressem as consequências para exatamente aprenderem, né? Aprenderem que não devem repetir e agir daquela forma. Mas muitas vezes nesse nosso carinho cego, como Emmanuel coloca, aí é onde a gente peca, é onde a gente exagera e a gente coloca os nossos filhos numa redoma, muitas vezes, onde ou a gente os enfraquece, porque eles não ficam fortes e preparados para enfrentar as dificuldades, ou pior, eles se tornam ainda maus e arrogantes porque, por não sofrerem as consequências dos seus atos errados, eles começam a achar que estão sempre certos, né? E que passam a ter o direito de fazer e agir da forma que quiser. E aí as consequências são nefastas, como a gente consegue ver na nossa sociedade atual, onde isso tem acontecido muito, né? Porque realmente os pais, cada vez mais sem tempo, e aí acabam sempre, né, terceirizando a criação dos filhos a outros ou para mecanismos eletrônicos, né? E aí você deixa o seu filho no celular e paga tudo que ele quiser, você compra só para ele não, né, para ele ficar quieto e você ter tempo para trabalhar e fazer as coisas. E isso vai fazendo com que o mais importante, que é exatamente essa transmissão da nossa experiência em prol dessa evolução moral, fique perdida, né? Esse tempo acaba sendo perdido, o que gera consequências dolorosas e a gente também, eu acho que todos nós aqui já estamos vivenciando um pouco isso na nossa sociedade quando a gente olha os jovens hoje em dia, né? Como é que a coisa tá complicada. Bem, era isso. Abro para vocês para comentar esse primeiro parágrafo.
Perfeito. Aproveitando o gancho também, eu acho assim, não só Perfeito. Perfeita essa colocação do Livro dos Espíritos que a Júlia fez, muito boa, né? Essa lembrança da importância dessa missão dos pais e a colocação do João também, muito pertinente aí do nosso exemplo, né? Que com certeza, às vezes, mais importante que a escola, que a evangelização, que tudo é o nosso exemplo, porque o exemplo arrasta, né? O exemplo realmente tem uma força, às vezes, muito maior do que das palavras. Às vezes não, né? Sempre. Ele com certeza é muito importante. Então, continua Emmanuel. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? Bem, eu achei interessante, né, que um dos motivos de Jesus se dirigir a Deus como Pai é justo para trazer o afeto, demonstrando que existe um apreço de Deus por nós e que não se trata apenas de um mecanismo de regras que regem a vida sem um sentimento. A diferença é que Deus não tem as nossas imperfeições. Ele vai sempre nos atender, mas no que realmente vai ser bom para nossa evolução espiritual, intelecto e moral, e nunca para nos agradar, facilitar ou privilegiar materialmente, diferente de nós, né, que agimos exatamente muitas vezes dessa forma com os nossos filhos, agradando, facilitando, privilegiando. Deus não, Deus sempre vai atender a todos, né? A humanidade inteira de forma igualitária e nas necessidades reais do espírito, e não nas necessidades que nós, né, egoisticamente pensamos ser as nossas necessidades do momento. Muitos, inclusive, consideram, por exemplo, que a oração é inútil, né? É muito comum você ouvir: ah, mas se Deus é soberano, se Deus sabe de tudo, se Deus já sabe o que você precisa, então para que orar, né? Fazer oração é inútil? E não, a gente sabe que não. Porque a oração não é para que Deus saiba do que a gente precisa. A oração é para que nós aprendamos a conversar com Deus. A oração tem essa função de nos ajudar, de nos ensinar a nos colocarmos, né? Lembrando aquele exemplo do copo que eu dei lá no início. A oração é como se fosse esse exercício que a gente faz para aprender a virar o nosso copo com a boca para cima, para estar recebendo de Deus o que a gente precisa. Então, é para isso que serve. A oração não serve para Deus saber o que a gente está precisando. Deus já tá mandando o que a gente precisa. E aí a oração é esse exercício para que a gente se coloque em posição de receber, compreender, entender e enxergar, ter o famoso olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque as bênçãos estão chegando o tempo todo e a gente não enxerga, porque a gente está olhando muitas vezes com um olhar infantil, com um olhar material, com um olhar egoístico. Então, se Deus é perfeito e suas leis imutáveis, sendo assim, não tem margem para mudanças, mas sabemos que não é assim. Deus criou suas leis, mas criou também o livre-arbítrio, que também é uma lei, e é nela que Deus permite essa nossa margem de trabalho, que vai aumentando, esse nosso livre-arbítrio vai aumentando conforme a gente alcança elevação espiritual. Então, sim, a prece pode ser inútil se visualizarmos ela como um peditório de bens e facilidades materiais, mas ela é 100% eficaz quando relacionada aos nossos anseios e necessidades espirituais. Então, abro novamente para vocês.
Comigo já aconteceu o contrário, de ser, assim, atendido, entre aspas, assim, e dar um problema bem sério, e graças a Deus que atendeu e desatendeu rápido, assim, sabe? E aí você, tipo, como se fosse aquela coisa, caramba, eu não sabia o que eu queria, né? Olha a confusão que eu tô arrumando. E aí, graças a Deus, Deus deu essa. Tipo assim, deu e tirou logo, porque, tipo assim, né? Mostrou, viu? E aí foi o que você falou, a gente passa a ter essa. Isso vai aumentando a nossa consciência, né? Nesse peditório, a gente vai aprendendo, né? Exatamente a pedir o que realmente importa e o que realmente não tem essas consequências. Pode falar, Sam. É, É que a gente, quando a gente está pedindo, ainda mais quando a gente é jovem, né? Quando a gente tá ali na mocidade, jovem, sem experiência nenhuma, e às vezes a gente pede certas coisas que só que a gente só pensa no lado bom, né? A gente esquece que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Só que aí quando de repente aquilo chega, aí na prática você começa a ver que não era bem assim o que você pensava, né? E é isso, essa é a experiência que a gente tem, que a gente quer passar para os nossos filhos, né? É exatamente isso. Os erros que a gente comete, a gente quer tentar evitar nos nossos filhos. Assim como Deus manda, né, os Jesus e todos os nossos irmãos mais velhos que vêm na Terra dar o exemplo, é com esse objetivo, é evitar dor e sofrimento para nós, né? Se a gente seguir os exemplos que eles dão, vai evitar certamente muita dor e muito sofrimento para todos nós. Se a gente tiver mais olhos e mais atenção para aprender, né, com os passos e os exemplos que esses irmãos mais velhos, que Deus permite que venha, nos dão, né, de exemplo de vida. Então continua nosso querido Emmanuel. O devotamento paternal de é isso mesmo, né? É porque eu estou com duas telas aqui, tá certo. O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. No livro A Gênese, Kardec fala da providência divina, que é essa forma de interação de Deus com a criação, através do fluido cósmico universal que a tudo e a todos envolve e permeia. Contudo, não podemos achar que, por isso, Deus vai agir como um pai terreno e imperfeito, nos poupando de todas as dificuldades e consequências que devemos passar para o nosso crescimento, pois muito ainda
Muitos ainda têm um entendimento extremamente errado do que é ser um bom pai, confundindo essa ideia de bondade com dar coisas, poupar de tudo que for dificuldade, inclusive daquelas criadas por consequências dos maus atos dos seus próprios filhos. Né? Então, Deus é um pai devotado por nós, mas não é um pai devotado nesse sentido viciado. O que é um entendimento viciado? É um mau entendimento, né? Um entendimento errado, que nós aqui na Terra muitas vezes temos de um pai devotado, porque muitas vezes as pessoas pensam que pai devotado é aquele que protege o filho de tudo, faz tudo pelo filho, dá tudo pro filho e o filho nem se mexe, né? Nem, não precisa nem pensar. Nossa, aí muitas vezes as pessoas interpretam que pai devotado, que mãe devotada. Mas não, isso não é devotamento. Isso é ruim, como a gente já falou no parágrafo anterior. Isso embota as capacidades dos nossos filhos. Eles não evoluem, eles não aprendem a fazer por conta própria, né? É importante que a gente permita que eles façam as coisas. Até voltando para esse exemplo que eu e o João demos aí de um desejo realizado e que as consequências são diferentes do que a gente pensava. A gente não faz isso com os nossos filhos também? Às vezes os nossos filhos estão insistindo em fazer uma coisa que a gente sabe que não vai dar muito certo. Mas a gente tem consciência de que aquela consequência também não vai ser gravíssima. A gente muitas vezes também não deixa fazer? Tá bom, vai lá, faz. Porque a gente sabe que às vezes ele vai ter que dar com a cara na parede ali para aprender, não tem jeito. Eu tô falando, tá insistindo? Então deixa, vai lá, faz. A gente também age assim com os nossos filhos, né? Lógico que dentro de. A gente não vai deixar que coisas gravíssimas aconteçam, mas dentro de uma normalidade, a gente permite até que eles se lasquem um pouquinho para verem, até para poder darem mais atenção para o que a gente fala, né? Porque o objetivo não é jogar na cara e dizer, viu o que eu te falei? Não é esse o objetivo. O objetivo é que eles aprendam e visualizem, enxerguem na gente essa pessoa que realmente está querendo o bem deles, né? Que eles consigam dar mais ouvido, e é a mesma coisa a nossa relação com Deus. A gente precisa perceber que esse Deus está sempre disposto a fazer o melhor para nós e que a gente precisa enxergar, que a gente precisa entender, precisa compreender. E aí entra mais uma vez a oração. Como eu falei, a oração não tem o objetivo de fazer Deus saber o que a gente precisa. A oração tem o objetivo de fazer a gente entender o que a gente precisa, a gente saber pedir o que a gente precisa. Né? A oração é muito mais para nós do que para Deus. Deus ele já sabe tudo que a gente precisa, mas a oração, como fazendo uma analogia mais uma vez, é o exercício. O exercício na academia não deixa a gente forte, então a oração é o exercício do espírito. A oração deixa o nosso espírito forte. O espírito fica com mais facilidade de se conectar com, como Kardec falou ali na Gênese, com esse fluido cósmico que a tudo emana, que a tudo nos circunscreve. A gente consegue, através desse fluido cósmico, se comunicar, se ligar à espiritualidade maior através desse exercício da prece, fortalecendo o nosso psiquismo, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa mente, os nossos pensamentos, para que eles se mantenham cada vez mais alinhados com os desejos da divindade e da evolução. Abro para vocês. Selminha, João.
É isso aí. Trabalho, trabalho, trabalho. Então continua Emmanuel. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Muitas vezes, uma cura imediata nos seria um bem parcial, né? A gente, todo mundo, você está doente, se você fica gripado hoje, se você pudesse, você já ia querer no mesmo dia ficar curado, todos nós. E isso vai ser bom parcialmente para a gente, né? Porque, eu estou precisando aqui trabalhar, estou precisando fazer isso, fazer aquilo, se eu ficar curado logo, vai ser muito bom. Só que, né, muito bom para quê? Isso é que a gente muitas vezes não enxerga, porque é muito comum quando a gente se cura de uma doença, se cura de um problema, a gente volta, né, a cometer os mesmos erros e os mesmos excessos, né? A gente, quando vê, né, quando menos espera, passa o tempo, a gente está fazendo tudo errado, igualzinho. Então, muitas vezes, a doença, quando ela volta e aí ela vem pior e se prolonga por mais tempo, ela tem esse objetivo pedagógico de fazer a gente aprender de verdade. E não, né, não ficar ali desejando a cura para que a gente volte a cometer os mesmos erros. Porque a gente quer a cura, muitas vezes, não para fazer o bem, mas para continuar fazendo o errado. A gente quer continuar fazendo o errado sem sofrer as consequências. Então, muitas vezes a dor o quê? Aumenta, a dor cresce, vem uma doença ainda maior, uma dor ainda maior, para que a gente aprenda, para que a gente, se continuar por esse caminho, as consequências vão ser cada vez maiores. E é o que geralmente acontece, né? Eu sempre dou o exemplo da minha endocrinologista, que ela é uma pessoa meio assim, sem papas na língua, e ela fala, quando você começa a dar desculpa para ela, mas é difícil, né? A gente, é, né? A gente se acostuma a comer muito, é tão difícil de resistir. Ela fala, não, o dia que você tiver aí saindo sangue pelo intestino, tiver morrendo do fígado, eu te garanto que você vai parar rapidinho, você não vai fazer mais nada. Você vai seguir à risca todas as dietas a hora que a coisa ficar, né, chegar num grau de ou faz ou morre. Aí eu olhei pra cara dela assim, com o olho arregalado. Ela, e é verdade, né? Às vezes a gente, é difícil, é difícil, é difícil. Por quê? É difícil porque ainda não tá doendo muito, né? A hora que doer pra valer vai ser facinho. Você vai parar rapidinho. Então é isso que a gente tem que evitar, né? Por que a gente vai deixar chegar nesse ponto? Vamos parar antes, né? Enquanto ainda não tá doendo tanto assim, vamos parar. Não vamos deixar chegar nessa consequência tão grave, né? Que só vai servir, tudo bem. No final a gente vai aprender. Mas para quê, né? Se a gente pode aprender pelo amor, pelo exemplo, né? Então, abro para vocês novamente. Acho que quem levantou a mão foi a Selma. Eu ouvi o barulhinho, mas eu... Então pode continuar? Então vamos lá. E aí, Emmanuel nos dá exemplos, né? Exemplos exatamente de coisas que parecem ruins, mas que depois têm o benefício. Então, liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com os espinhos. Protege a plantação útil com adubo desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Então, Emmanuel nos dá aí alguns exemplos de coisas que parecem ruins, mas que trazem um bem maior. Para uma pessoa que quer, por exemplo, se deslocar, se a tempestade acabar logo, vai ser um bem, né? Um bem imediato para essa pessoa. Mas o bem maior é aquele que é para todos, que é a manutenção e a condição do ar para a vida. E é importante que a tempestade se prolongue para que haja essa limpeza do ar, para que haja essa transformação, né, do ar que a gente respira, para que os resíduos sólidos vão para o solo e a gente tenha um ar mais puro para todos, né? Então, o que é mais importante? A chuva parar para que eu individualmente possa dar continuidade a um trajeto que eu precisava, ou que a chuva se prolongue para que o ar se torne limpo e respirável para todos que estão ali envolvidos? É muito mais importante que a chuva se prolongue, né? Então, nos 4 exemplos, vemos coisas que podem parecer ruins, mas que possuem um papel na manutenção de coisas boas,
O espinho, que, né, por um lado fere, ele protege. O adubo que fede, né, que é o estrume ali da vaca, dos animais, mas ele nutre a terra, ele leva à terra os nutrientes necessários para que a plantação cresça. A rocha, que é dura, mas essa dureza da rocha que permite sustentar os vales, as montanhas, todo o verde, né, que tem ali sobre as montanhas é graças a essa dureza das rochas. Então, no fim, tudo que nos ocorre tem esse bem maior e a gente precisa olhar exatamente com essa mesma visão que a gente está procurando enxergar esses exemplos da natureza como bons, apesar de terem algumas consequências individuais às vezes ruins, a gente tem que pensar também com as coisas que acontecem na nossa vida. Um revés financeiro, por exemplo, né, uma situação difícil que a gente passa, muitas vezes nos ensina a humildade, nos ensina a necessidade de ajudar e pedir auxílio, nos ensina a ser mais econômicos e desperdiçar menos os recursos que a gente recebe. E quando eu falo de recursos, não estou falando só de dinheiro, não, porque todo e qualquer recurso, né, que muitas vezes se a gente para pensar o quanto que a gente desperdiça de água, de energia, de tempo, de saúde, né? A gente desperdiça muitos recursos e aí muitas vezes uma situação financeira apertada nos dá essa disciplina do bom uso, do uso mais racional dos recursos e assim dando mais valor também ao sofrimento do próximo, porque muitas vezes a gente também está preso numa bolha onde, né, não passamos nenhuma dificuldade, não passamos necessidades e a gente passa a ter uma sensibilidade mais fraca. A gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque só realmente passando por certas situações é que faz a gente sentir na pele e aí automaticamente isso abre a nossa sensibilidade diante da dor do próximo, por entender na prática o que é aquilo, e aí automaticamente nos sensibilizarmos a nos dispor a ajudar com mais, né, boa vontade, com mais bom coração. Paulo fala em sua epístola aos Hebreus sobre a correção divina, que muitas vezes nos chega primeiro de uma forma incômoda, mas que se depois, com o passar do tempo, nos deixarmos trabalhar diante dessa correção divina, vamos enxergar todos os frutos espirituais que foram gerados dessa experiência. Mas é preciso que a gente aceite essa correção, né? Que a gente enxergue que essa correção vem para o nosso bem, para que a gente possa realmente desfrutar desses frutos espirituais advindos da correção divina. Mas nem sempre é tão fácil suportar, né? Então, abro para vocês novamente.
Perfeito. O egoísmo nos cega, né? Isso aí eu falo assim, quando chove, né? Sempre as pessoas reclamam. Oi, Dorô, o seu microfone está fechado. Tá? Por isso que estou. Vai todo mundo, como dizia a dona Alzira, ficar reclamando do calor, vai todo mundo reencarnar em Kiev, menos 30 graus. Bem, vamos lá. Então continua Emmanuel. Assim também, nos círculos de luta planetária, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Então, Deus conhece nossas provas futuras e sabe o que precisamos fortalecer para quando chegar a hora estejamos preparados. Mas para isso é preciso aceitarmos e trabalharmos nesses desafios para fortalecermos essas bases que vão nos sustentar por toda e qualquer provação. E o mesmo vale coletivamente, pois ninguém vive sozinho. A nossa evolução é interdependente.
pois precisamos construir essa família universal. E para isso também serão necessárias as dores coletivas, para forçarmos a coletividade a criar soluções para evitar novos problemas, baseando-se nas experiências dos desastres, seja nas construções, em veículos cada vez mais seguros, criações de regras e normas de segurança, vacinações, avanços na medicina em geral. Isso vem da lei de destruição, que tem sempre como objetivo a renovação para o melhor da coletividade. Então, não vou nem comentar muito, que a hora já está em cima. Abro para vocês novamente. Só sobe um pouquinho a tela aí, o texto. Desculpa, é que eu estou olhando na minha cola e não vi o texto. Isso. Vai, sobe. Alguém vai falar? É isso aí. E por fim, conclui, né, nosso querido Emmanuel. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu que nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. É por isso que o pessoal diz que espírita gosta de sofrer, né? Mas na verdade não é que a gente gosta de sofrer. A gente entende o porquê do sofrimento, né? A gente entende a importância e a necessidade do sofrimento. Que é bem diferente de gostar. Pelo contrário, né? A gente quer, inclusive, aprender o mais rápido possível para parar de sofrer. Né? Então, eu botei aqui uma observação, a importância da obediência e da resignação, né? Porque a gente não pode confundir obediência e resignação com inércia e inação. Pelo contrário, são duas virtudes ativas que são construídas com muito estudo racional, criando assim a famosa fé raciocinada, portanto inabalável. Essas virtudes são de extrema importância que as construamos, pois, como Emmanuel fala, os primeiros socorros costumam vir primeiramente com uma roupagem que nos desagrada, devido às nossas imperfeições materiais e à ignorância. E por isso precisamos ter essa resignação e essa obediência muito bem sustentada numa fé racional. Porém, como já falamos de Paulo, se estivermos dispostos a sermos trabalhados pela correção divina, vamos colher os frutos em abundância dessas experiências. Mas para isso será necessário a paciência, saber esperar o tempo necessário para que os frutos cresçam em nós.
pois tudo tem um tempo para maturar. E ainda mais nos tempos de hoje, nos tornamos muito impacientes. E somente o tempo é capaz de nos dar essa visão do todo, para conseguirmos enxergar o que no início antes era um mal, agora nos floresce em milhares de bênçãos, revelando assim o grande amor do Pai por todas as suas criaturas. Muito obrigado a todos e abro para os últimos comentários. É isso aí. Então, mais alguém? Senão, vamos concluir a nossa pequena reunião, agradecendo a todos vocês pela presença, né? Sem vocês esse estudo não existiria. E vamos então, antes, não tem a nossa prece de encerramento, eu vou chamar a nossa irmã Júlia, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Graças a Deus, pessoal. Então, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e vamos compartilhar para que essa mensagem chegue o mais distante possível. Fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite. Boa semana para todos.